Boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai começar a ver estatística. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela, pessoal? Agora sim, né? Tá todo mundo vendo? Sim. Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, tá? Bom, hoje a gente vai começar a ver estatística. Primeiro, o que é estatística? É uma ciência, ela é bem ampla, que muita gente, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, ela chega a ser até uma área distinta da matemática. Tem uma faculdade só disso, né? Que, basicamente, o que ela faz? É uma ciência que tenta tornar possível, tenta tirar alguma conclusão sobre alguma população, sobre algum estudo. E a grande vantagem da estatística é que você consegue tirar essa conclusão sem... peraí que o chat é bugado. Você consegue tirar essa conclusão sem precisar constar todos os membros dessa população. Como, por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Numa pesquisa eleitoral, sabe? Quando a gente vê aqueles resultados de pesquisa nos jornais, normalmente é que tem algumas que são ruins. Mas normalmente essas pesquisas elas conseguem representar assim bem, né? Quem vai ganhar uma eleição, quem vai perder. E eles não consultam todo mundo. Eu, pelo menos, nunca fui entrevistado numa... Tem, Vitória? Ah, que legal. Depois é bom até saber quem é. Porque eu falo isso porque no meu doutorado eu mexo com estatística, então é uma área que eu gosto bastante. Mas voltando, eu nunca fui entrevistado em uma pesquisa eleitoral. Algum de vocês já foram? Já? Nossa, Juliana. Que legal. Então. Só que, engraçado, mesmo a gente nunca ter sido entrevistado, aquela pesquisa representa a gente, porque a gente está incluso nessa população. Então, outro exemplo é, sei lá, o número de habitantes de uma cidade, testes de qualidade de um produto, testes de satisfação de uma loja. E ela pode ser dividida em dois grupos principais. Ah, era para prefeito? E ela pode ser dividida em dois grupos principais, que é a descritiva, onde você usa ferramentas estatísticas para descrever os seus dados, ou estatística inferencial, que você tenta usar isso, os seus dados, para afirmar alguma coisa ou prever alguma coisa, como, por exemplo, um negócio que ficou muito famoso agora na época da pandemia, é aquele negócio, tipo, sei lá, um estudo para ver se uma vacina funciona, se um remédio funciona. Esse é um tipo de análise de estatística inferencial, porque você está tentando usar a estatística para prever alguma coisa, sabe? Mas em vestibular normalmente só cai a descritiva, a gente só vai ver descritiva, tá? Só coloquei aqui para vocês saberem que existem essas duas áreas. E beleza. Agora vamos começar a ver o negócio mais básico assim de estatística, que é o universo estatístico, ou muitas vezes vocês também vão ver chamado de população estatística, que é a população. O que é o universo estatístico? É o conjunto de todos os elementos que podem oferecer informações para esse seu estudo. Então, a população, lembra lá na nossa primeira aula de conjuntos, o que era o conjunto universo? Todo mundo lembra? A população tem um significado meio parecido.
por exemplo, em uma pesquisa eleitoral, a população vai ser todos os eleitores, beleza? Em uma pesquisa que você está querendo ver o salário médio do brasileiro, a sua população vai ser todos os trabalhadores, beleza? Ou sei lá, em uma pesquisa, então, que você quer analisar o preço da cesta básica, vão ser todas as casas que vendem, todos os lugares que vendem cestas básicas. Alguém consegue me dar mais um exemplo? Tá, o Juan e o Danilo deram. Vocês falaram dois tipos. E quais seriam as populações nesse... Dois estudos vocês falaram, né? E quais seriam as populações nesse caso? Nesses casos? Alguém arrisca? Pera. No do Juan, acesso à internet. Se você estiver analisando a população brasileira, acesso à internet no Brasil, vai ser toda a população brasileira. Se você estiver analisando, por exemplo, acesso à internet no estado de São Paulo, a sua população vai ser todo o estado de São Paulo. O do Danilo, salário médio inicial de uma profissão. A sua população vão ser todas as pessoas que estão iniciando na população, né? Que estão na população, não, perdão, que estão iniciando a profissão. Não vai fazer sentido, por exemplo, se você está querendo analisar o salário médio inicial, não faz sentido você colocar nessa sua população, por exemplo, quem está nessa profissão há 30 anos. Concorda? Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida do que é a população? Todo mundo entendeu? Beleza. E agora, se a gente já sabe o que é o universo ou população, ó, um outro exemplo aqui, as faces de um dado, a população vão ser todos os números possíveis, né? A gente vai ver agora o que é a amostra. A amostra, o que ela vai ser? Ela vai ser um subconjunto desse universo, uma fatia da população, que é onde efetivamente é realizada a pesquisa. No caso, por exemplo, a Juliana, quando ela foi entrevistada para intenção de voto de prefeito, ela fez parte da amostra, ela estava incluída lá no bolo das pessoas que foram entrevistadas, entenderam? E necessita... Boa noite, Vitória. E tem uma coisa importante na amostra. Todo mundo assim de cara entendeu o que é a amostra? Que a amostra é uma coisa que pode ser bem discutida. Então, é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Tem, Vitória. Por exemplo, isso, numa pesquisa eleitoral, tá? Sei lá, a intenção de voto para presidente, certo? A população vão ser todos os eleitores brasileiros, né? Certo? Espera aí. Já vejo, Danilo. Isso varia de tamanho. Tem amostra, isso, Danilo. Quer ver? Vamos lá. Vamos com calma. A população vai ser todas as pessoas acima de 16 anos, né? Nesse caso, do Brasil. Certo? E a amostra vão ser as pessoas que foram entrevistadas, tá? A amostra é aquilo que você pegou da população e colheu o dado. Fez a pesquisa. Isso, Danilo. Ou, por exemplo, sei lá, você trabalha numa fábrica. Isso, Juan. O censo é quando
O censo é quando a sua amostra, você usa como amostra tudo. Tipo, no caso, você pergunta para todos os brasileiros. Tá, vamos lá. Vamos ver o que amostra com outro exemplo. Faz de conta que... deixa eu ver... A Vitória, ela trabalha numa fábrica de mesa, tá? E você está testando, Vitória, o peso que essa mesa suporta, tá? O peso que a mesa suporta, tá? Qual que é a sua população? Vão ser todas as mesas que você fabricou, beleza? Todo mundo concorda com isso, gente? E a amostra vai ser o quê? Vai ser onde você vai pegar e fazer a sua pesquisa ou onde você vai colher o dado. A sua amostra vai ser o quê, então? Vai ser as mesas onde você pegou e testou o peso que ela suporta. Por exemplo, se você fabricou 1000 mesas e testou o peso de 30, a sua amostra vão ser 30 mesas. Se você testou em 50 mesas, a sua amostra vão ser 50 mesas. Entenderam? E aí a grande sacada da estatística é que você analisando só essa amostra, só esse pedacinho da sua população, você consegue inferir para a sua população toda. Por exemplo, usando o exemplo da mesa. Uma fábrica, quando ela vai fazer um teste de qualidade, ela não vai testar todas as mesas, né? Ela vai testar só em uma amostra. Só que aí ela testando só nessa amostra, se essa amostra for de um número, de um tamanho suficiente, você vai conseguir meio que inferir o que você obteve na sua pesquisa para todas as mesas fabricadas na sua fábrica, né? Vocês concordam? A Lia, que estava em dúvida, entendeu o que é a amostra? Beleza. E agora, vocês concordam com essa afirmação que eu coloquei aqui? Que a amostra precisa ser selecionada com cautela, pois ela influencia no resultado? Eu posso escolher do jeito que eu quero? Não, né? Isso pode ser discutido, a gente pode passar o mês inteiro aqui discutindo isso. Quer ver? Por exemplo, se a gente estiver analisando salário médio do brasileiro, a gente não pode fazer essa pesquisa em uma única região do país, né? Porque esse salário vai variar de região para região. Além disso, ele também vai variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Concordam? Então, quando eu for pegar a minha amostra, eu vou ter que ter algum critério que tem um nome que eles usam bastante, que é homogênea. Essa amostra ela tem que ser bem homogênea possível. Por exemplo, se eu quero analisar o salário médio brasileiro, qual que seria o ideal? Eu pegar, por exemplo, um número igual ou proporcional para todas as regiões, para todas as idades, para todos os sexos, certo? Por que você bugou, Danilo? Amostra as pessoas que você entrevistou. Por exemplo, vamos recapitular. Se eu estiver analisando, se eu quero fazer uma análise estatística do salário médio brasileiro, isso. É a base da sua pesquisa. De onde você está extraindo os dados? Se eu quero analisar o salário médio brasileiro, você acha, por exemplo, faz de conta que eu sou um estatístico lá do IBGE. Se eu pegar essa minha amostra, por exemplo, apenas na cidade de Santos, vocês acham que esse resultado que eu obtiver, ele vai representar a média nacional? Provavelmente não, né? Então, por isso que a amostra, ela... Isso.
Por isso que a amostra ela precisa ser selecionada com muita cautela e respeitando critérios. Por exemplo, o preço da cesta básica ele também vai variar por região. Então, eu vou ter que, se eu quiser analisar o preço nacional, eu vou ter que analisar, pegar uma amostra nacional. E, por exemplo, o número também vai ser importante. O número de pessoas de cada região, por exemplo. No preço da cesta básica, faz sentido eu pegar quase todos, sei lá, de uma região e só um pouquinho de outro? Também não, né? Isso tem que ser proporcional. E um outro exemplo, a intenção de voto, ela tem informações sobre isso, né? Que ela também varia de acordo com a renda familiar. Então não faz. O que é PNAD, Danilo? Então não faz sentido, por exemplo, se eu quiser analisar a intenção de voto, eu entrevistar as pessoas, sei lá, em um bairro rico de Santos. Entendi. Mas, voltando, se eu estiver analisando a intenção de voto, não adianta eu ir lá com a minha pranchetinha e sair perguntando só nos bairros, só em, sei lá, em um bairro nobre de Santos. Isso vai ter um viés, o resultado vai ter um viés, né? E, além disso, quase tudo varia com o tempo. Uma pesquisa de um mês atrás não necessariamente vai significar o que está acontecendo hoje. Beleza? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer uma pesquisa ou precisar fazer alguma coisa assim. E, além de tudo, é muito importante para quem está lendo. Estatística é uma coisa que a gente sempre vê, né? A gente sempre vê na TV, na internet, a gente sempre vê análises desse tipo. E é muito fácil ser influenciado, muitas vezes, por isso, por esses fatores. Então, tomem cuidado. Isso é uma coisa que todo mundo deveria saber. Tá? E agora a gente vai começar, assim, tirando a parte de discussão, a gente vai começar a colocar a mão na massa. A gente vai ver a primeira coisa, que é o ROL. O que é o ROL? Em amostras de variáveis contínuas ou que possuem dados numéricos, por exemplo, se a gente estiver analisando nomes, não vai dar para fazer isso. Por exemplo, idades de alunos, alturas. O que vai ser o ROL? Ele vai ser a sequência dos dados dessa amostra em ordem crescente ou decrescente, ó. Guardem isso para vocês. Tanto faz se ele vai estar em ordem crescente ou decrescente. Vamos ver um exemplo? Antes disso, a amplitude de um ROL vai ser a diferença do maior pelo menor. Beleza? Simples assim. Vamos ver um exemplo agora. A gente tem aqui as idades de 8 alunos escolhidos aleatoriamente durante uma aula. Ó, só aqui por falar que foi escolhido aleatoriamente, a gente já vê que ele seguiu um critério para escolher. E são essas aqui as idades. Vamos escrever esses dados em ROL e calcular a amplitude. Então vamos lá. Escrever os dados, a gente pode escrever ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Então vamos escrever aqui em ordem crescente, aí vai ficar assim. O menor é 16, né? Vejam se eu estou certo. E depois tem um com 17. 18 tem um? Tem 18. 19. 20 tem, né? 20 tem 2. 20. Tem gente com 21? Tem gente com 21 e um com 22. Esse aqui vai ser o ROL. Beleza? É um nome que, sei lá por que chama ROL, mas simplesmente é se ordenar em ordem crescente ou decrescente, tá? Todo mundo entendeu? Tá certo aqui, né, gente? Confiram para mim. Beleza. E o que vai ser a amplitude do ROL? Pega o maior, subtrai o menor. 22 menos 16, ou seja, a amplitude do ROL, 6. Beleza? Tranquilo isso, né?
Alguém ficou com dúvida? Beleza. Então, bora lá. Agora a gente vai ver o que é a distribuição. Isso, a amplitude sempre vai ser o maior pelo menor, tá? Ou, se você quiser também, dá para fazer 16 menos 22, né? Que vai dar menos 6. Se você vê que dá negativo, você faz o módulo. Beleza? A amplitude sempre vai ser um número positivo, tá? Beleza. Então a gente vai ver o que é a distribuição de frequência. Vamos pegar então o mesmo exemplo anterior. Tá aqui, separadinho, né? O que a gente pode fazer? Vamos agrupar essas idades aí em sequências, tá? Aqui eu escolhi, porque eu quis desse jeito. Vocês podem... Isso aí não é uma coisa fixa, tá? E aí, ó, cada uma dessas sequências aqui, desses grupinhos, é chamada de classe. Gravem isso. Cada uma dessas sequências é chamada de classe. E o número de elementos em cada frequência, em cada classe, é a frequência dessa classe. E a gente pode apresentar isso em forma de tabela. Eu acho que fica bem mais fácil de ver. A gente pode separar em classes, né? Aqui a gente tem as classes. De 16 a 17, tem 2 pessoas. 18, uma pessoa. De 19 a 23, de 21 a 22, 2. Isso aqui é a frequência, né? E isso aqui são os meus intervalos de classe, que é o que está aqui. Beleza? São as faixinhas que a gente separa. Beleza? Então, Vitória, eu agrupei assim, tipo, porque eu quis. Não tem um critério, assim, existem alguns critérios, né? Por exemplo, você poderia agrupar de forma homogênea. A gente vai ver mais para frente, tá? Isso é uma coisa que a gente às vezes tem que tomar cuidado. Depois eu posso até mostrar para vocês um exemplo. E uma coisa importante é que os intervalos, eles não precisam pertencer à amostra. A gente pode colocar assim, ó, de 15 a 17, de 18 a 20, de 21 a 23. A gente não tem ninguém com 15 anos, mas a gente pode colocar aqui. E aqui eu ainda coloquei, ó, o intervalo, perdão, a amplitude deles igual, ó, de 15 a 17 tem 3, né, de 18 a 20 tem 2, de 21 a 23 tem 3, perdão, de 18 a 20 tem 3, porque são as pessoas com 18, 19 e 20 anos. E aqui, como fica a frequência de cada uma dessas classes? Vocês me ajudam? Que eu não tô... Só para não voltar. Como fica aqui, pessoal? Assim é bom que vocês... O primeiro fica 2. Tá. O segundo 4. Beleza. E o último 2. Lá no final, Vitória... Obrigado. Lá no final, Vitória, a gente vai ver o que acontece se escolher poucas classes, poucos intervalos e se escolher muito, tá? E eles também podem ser abertos. A gente usa esse símbolozinho aqui para representar aberto. Normalmente, sei lá, ó, 15 a 17, o 17 vai... Volta, Danilo. Aqui. A frequência vão ser o número de elementos em uma determinada classe, tá? Entendeu? Beleza. Voltando, eles podem ser abertos. Aí, quando é aberto, o que é? Por exemplo, o 17, ele vai entrar só aqui, né? Aqui ele não entra, porque ele é aberto em 17. É como se fosse aquele negócio do maior igual, sabe? Tipo, sei lá, 5, assim, por exemplo, o 7 não entra, né? Nesse caso. Nesse caso aqui, ele entra. É a mesma coisa, beleza?
Todo mundo entendeu isso de aberto? É que quando você está usando aqui nas classes, a gente, ao invés de usar o sinal de igual, usa esse sinalzinho aqui, ou aqui assim. Entendeu? Aí quando tem esse parentezinho aqui, é que ele é aberto. Beleza? E como vai ficar essa tabela? Fica igual? Como ficam as frequências dessas classes? Tá, vamos lá, Vitória. Quando a gente tem aberto aqui, é que, por exemplo, tá vendo que esse limite é igual a esse limite? Eles são iguais, não são? E aí? Aí, por exemplo, faz de conta que na minha pesquisa eu tenho um aluno com 17. Em qual que eu devo colocar? Se não tivesse esse sinalzinho aqui. Então, aí é um grande problema. Para não acontecer isso, quando é igual, um deles você vai ter que colocar aberto. Quando é aberto, por exemplo, o 17, ele não vai pertencer aqui, no que está aberto, né? Ele vai ser para o outro. Aí, eu tentei usar como exemplo, que eu acho que fica mais fácil de entender. Ó, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui, ó, x, aqui, sei lá, 2. E eu tenho 2 x, sei lá, qualquer coisa, 4. O 2, nesse caso, ele vai pertencer a qual? A esse aqui ou o de baixo? Isso, não conta no que está aberto. O 2, ele só vai pertencer ao de cima, né? Porque aqui é igual a 2. Aqui, nesse de baixo, nesse conjunto aqui de baixo, o 2 não pertence, ele é aberto em 2, né? Porque o x ele só é maior que 2. Ele não é igual. Vocês lembram disso? Isso, não conta, Vitória. Todo mundo entendeu com essa analogia? Alguém ficou com dúvida ainda? Pode falar, pessoal. Não tenham vergonha. E aí, como vai ficar essa tabela então, gente? Ela fica igual, fica diferente? Fica igual? Ah, beleza, então. Então, se fica igual, eu confio em vocês. Tá bom. Deixa eu ver se fica igual. 16, 17, aí 18, 20. Fica, né? Acho que fica. E agora a gente vai ver o que é a amplitude do intervalo. É igual a amplitude do Hall. A gente faz a diferença entre o maior e o menor do intervalo. Por exemplo, como vão ficar as amplitudes de cada um desses intervalos aqui? Esse aqui vai ser 17 menos 16, né? Esse aqui, 20 menos 19. E esse último aqui, 21 menos 22, né? Beleza? E o 18 aqui, como fica? Isso, Juan. Então, é bem isso que vocês falaram. Quando não tem intervalo, a gente chama essa classe de classe unitária, beleza? Quando é assim, só um é unitária. Por exemplo, se é uma pesquisa
de eleitorado. Vai ter lá, tipo, por exemplo, Bolsonaro, Lula, blá, blá, blá. Vão ser classes unitárias, né? Classe unitária é assim, é quando é só uma coisa. Ou sei lá, por exemplo, você tá... Isso. O aberto e o fechado, Danilo, é que no aberto, aquele valor especificamente do intervalo não entra nessa classe, não entra nessa frequência, né? Você não vai contar ele naquele. Por exemplo, eu tenho os dias... Isso, Vitória. As temperaturas médias de cada um dos dias. Aí, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui 20 a 25. Aí aqui eu fiz diferente, tá? Só para vocês praticarem. 25 a 30, tá? Eu tenho uma temperatura de 22 graus. Ela vai entrar no primeiro. Beleza? E uma temperatura de 25 vai entrar em qual? No de baixo. Porque em cima, aqui, ele é aberto em 25. Entendeu? O 25 não pertence a esse intervalo, porque ele é aberto. Por mais que na hora de quando você vai calcular a amplitude, ele entra, né? Que aí fica 5, mas ele é aberto. Beleza? Tá. Então, isso aqui é classe unitária. Em alguns casos, faz até sentido você só usar a classe unitária. Por exemplo, faz de conta que na escola de vocês, as notas ou é redonda ou é meia. Tipo, ou é assim, sei lá, 5,5, 6, 6,5, não tem nota quebrada. Isso, pode ser, Rua. Sim, porque é homogênea, aí já ajuda. Mas, por exemplo, isso. Se você tem se na sua sala as notas são assim, você pode colocar as classes, sei lá, 5, 5,5. Você não precisa colocar intervalo. A não ser que para você seja interessante. Beleza? Isso depende muito do caso, tá? E do tipo de análise que você quer fazer também. Mas todo mundo entendeu que classe unitária é isso aqui. Isso aqui é o mais importante, tá? Tá bom? Normalmente em vestibular vocês vão pegar já meio que pronto. Então vocês vão ter que saber que é uma classe unitária. Aí se você vai usar ou não, aí a gente pode discutir depois. Mas todo mundo entendeu que é uma classe unitária? Tá. E não, ó, tomem cuidado que não necessariamente porque é unitária que aqui tem que ser 1, né? Aqui poderia ser 2, poderia ser 3. Unitária só referente à classe, tá? Não à frequência. E agora vai começar a ficar um pouquinho mais chatinho. A gente vai começar a ver o que é frequência. Todo mundo lembra o que era frequência, né? Todo mundo lembra o que era frequência? Isso aqui é a coluninha da direita da nossa tabela, tá? Beleza? Isso. Agora a gente vai ver o que é a frequência percentual. Ela vai ser a relação entre a frequência da classe e a frequência total, que nada mais é, no seu caso, do que a quantidade da amostra. O nome disso tudo, né? Frequência percentual. A gente vai usar essa formulinha aqui. E nesse caso, no exemplo que a gente está vendo, a amostra, ou a frequência total, é 8, né? Porque a gente tem 8 alunos. Beleza? E a frequência percentual vai ser a frequência dividida pelo total. Beleza? Isso é simples, né? Só é mais chatinho porque agora você tem que fazer uma continha. É só calcular a porcentagem. Beleza? Todo mundo entendeu o que é a frequência percentual?
Aí uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, que normalmente é pegadinha isso, de repente no Enem, tem muita tabela, essas coisas, a soma dessa coluna tem que dar quanto? Vamos ver se vocês somam aqui e ver se vocês descobrem. Isso, tem que dar sempre 100%, né? Porque você está somando a frequência de todas as classes, a soma vai ter que dar toda a tua população. A não ser que você exclua, mas não faz muito sentido, né? Que aí você acaba perdendo informação. Tipo, sei lá, se você tem 50 alunos, mas aí não faz também muito sentido. Aqui tem que dar 100%, tá? Como assim? Grupos com mais de uma classe, Juan? Ah, entendi. Entendi. Quando é, sei lá, pesquisa, tipo, por exemplo, aqui, sei lá, você gosta de Coca-Cola ou Guaraná? Você pode gostar dos dois, né? Não necessariamente. Entendi. Aí, nesse caso, tem que tirar a intersecção. É que aqui a gente não está considerando isso ainda, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, não tem como a pessoa ter duas idades, né? A não ser que ela tenha falsificado o RG dela. Isso, esses confundem mesmo, Vitória. Mas isso a gente vai ver depois. Mas nesses casos aqui, quando a pessoa ou ela tem que pertencer apenas em uma única classe, aí a soma tem que dar 100%. Tá bom? E agora, para finalizar, a gente vai ver, a gente viu como representar com tabelas, né? A gente vai ver como representar com gráficos. A gente pode representar com gráficos de barra vertical, que é o histograma que eu falei no começo, né? Beleza? Esse é o mais comum. A gente pode usar barras horizontais, como, por exemplo, esse primeiro. Temperatura. Isso cai muito no Enem. Interpretação de coisa assim cai muito. Então é muito importante vocês saberem. Esse outro exemplo aqui, sei lá, número de vendas em uma loja de departamento, é um gráfico. Aqui a frequência, né? Por exemplo, roupas femininas, quase 800. Roupas masculinas aqui, mais ou menos 500. É como se fosse uma tabela, só que é um gráfico. E também gráficos em setores, que são os famosos gráficos de pizza. Um exemplo aqui, preferência por modalidades esportivas. Tá? Futebol, vôlei, basquete, natação. Beleza? E aqui, ó, vocês concordam que todos esses casos aqui, na verdade todos não. Esses dois aqui, a soma tem que ser 100%. Não, esse aqui não, perdão. Mas esse aqui, não sei, Juan, depois você pode pesquisar, mas eu não sei. Mas esse aqui, ó, como é preferência, a soma vai ter que dar 100%, né? Porque não tem como que eu preferir duas coisas. Na verdade até tem, né? Mas é que aqui a intenção era saber a principal. Já nesse aqui, se a gente for ver pelas pessoas, uma pessoa pode comprar tanto roupa feminina quanto roupa infantil. Então isso é uma coisa que vocês vão ter que interpretar. E agora, vamos tentar fazer uma representação gráfica, para não usar o mesmo, vamos pegar a altura e idade de vocês, tá? Vamos lá. Na verdade, o que a gente pode fazer primeiro? Pode ser mais ou menos. É que aqui a gente tem pouca gente, então não sei se vai... Mas eu posso colocar a minha. O que a gente faz primeiro, gente? Isso chama amostragem. A gente precisa fazer a amostragem, isso. Então vamos lá. Vou aqui pela ordem. O Juan, aqui em cima eu vou colocar a idade e aqui a altura.
Se não quiser falar, pode inventar, tá bom, gente? Podem ir falando aí. A idade, a altura. Tá. Eu tenho 23. 175. O Danilo, 22. E 177. A Juliana, 23. 159. Falta a Vitória e a Lia. E eu, vou colocar eu aqui também. Eu tenho 30 anos e 1,66, eu acho. A Lia tem 17 e tem 1,60. E a Vitória? Ah, a Vitória já tinha falado. Tem 19 e tem 1,60 também. Tá. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o rol, né? Então vamos calcular não. Vamos montar o rol desses dois. O primeiro, em ordem crescente, como vai ficar, gente? Vamos fazendo aí. Acho que fica 22. Não. Esqueci aqui que tem 17 e 19. 17, 19. Aqui eu posso colocar em ponto e vírgula, tá? Aí 22. 23. 23. E tem mais alguém? Não, né? 30. Ficaria legal se tivesse mais gente. É que o pessoal não tá muito afim de assistir a aula, né? Ó, 1,59. Aí, 1,60. 1,60. Aí depois 1,66. 1,75 e 1,77. Isso bateu com o meu, Juan? Tá. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular as amplitudes. Quais serão as amplitudes aqui da idade e da altura? Vou colocar aqui embaixo. Tá? A amplitude da idade, 30 menos 17, né? Isso, 13 anos de amplitude. Ou seja, varia 13. A nossa amostra tem um intervalo, uma amplitude de 13 anos. E da altura? Da altura vai ser 177 menos 1,59. Quanto dá essa conta, pessoal? Vocês que tem que estar fera aí nas contas aí para ganhar tempo no vestibular. $18? Beleza, então dá 0,18. Aqui está em metros. 0,18 metros. Isso. E agora, vamos montar uma tabela? Vocês vão ter, eu quero que vocês escolham aí as classes, os intervalos das classes, tá? Como vocês montariam? Ó, vamos colocar aqui. Aqui, ó. Vamos colocar idade e altura. Como vocês acham que fica legal a gente escolher essas classes? Faz sentido eu escolher uma classe de intervalo, sei lá, 1 metro a 1,5 e, sei lá, 1,5, 2 metros? Não, né? Não vai dizer nada. Por isso que
a gente precisa escolher a classe com um certo critério. Deixa eu ver, ó, a Vitória... Sim, a gente pode escolher assim. Então, ficou 17, 19, 22, 23 e 30, aqui uma classe unitária. Deixa eu apagar aqui. Aqui ficaria a frequência, né? E como vai ficar cada uma das frequências? Já vamos ver esse, Juan. Tá, vai ficar aqui 2, 17 a 19, 2. 22 a 23, 3. E 30, 1, né? Tá. Eu vou fazer o do Juan agora, e depois a gente vai fazer um diferente, tá? O do Juan. O Juan, ele escolheu, ó, intervalos iguais, amplitudes iguais, né? 1,51, 1,61, 1, perdão, aqui é 1,60, 1,61, 1,71 e aqui é 1,70, 1,71 e 1,80. Perfeito. Aqui a frequência. Aí vai ficar como essa frequência, Juan? 3, 1, 2. Beleza. Certinho. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Quer ver? Eu vou colocar um novo slide aqui, só para não perder as coisas. Vamos pegar esses dois exemplos aqui, tá? Esses que a gente já fez. Deixa eu diminuir o tamanho. E vamos pegar aqui já os ROL. Só para a gente separar. E as amplitudes também. O que a gente pode fazer agora? A gente pode calcular as frequências relativas, né? Também. Mas antes disso, um jeito da gente escolher as classes. O que a gente pode fazer? Por exemplo, quer ver? Vamos lá. Esse aqui, ó, ficou meio arbitrário, porque, tipo, por mais que sirva, tipo, aqui tem, sei lá, uma amplitude de 2, aqui uma amplitude de 1 e aqui uma classe unitária. O que a gente pode pegar e fazer? Mas vocês têm que. Isso depende também de da quantidade, do tamanho da sua amostra. Por exemplo, aqui a gente tem uma amplitude de 0,18, né? O que eu posso fazer? Eu posso dividir em 3 classes, não posso? Como fica? 0,18, né? Dividido por 3 dá 0,06. Então, eu conseguiria fazer uma classe, sei lá, de 1,57 até 1,63? É assim, gente? Vão me ajudando. Aí aqui ficaria 1,64 até 1,70. Eu fiz... Não, eu fiz alguma coisa errada. Não fiz? Ah, a amplitude aqui... Aqui é 1,59, né? Eu copiei errado. Na verdade, eu enxerguei errado. Que era 1,59 até 1,65.
Aí aqui a gente pode colocar 1,66 até 1,73, né? E 1,73, 1,74 até 1,80. Mas tem um jeito ainda melhor, quer ver? Que eu acho que fica mais simplificado. Aqui, eu posso pegar 1,65, eu posso colocar 1,65 aqui, aberto. 1,73 aqui. 1,73 aqui, aberto. Até 1,79. Tá certo isso, né? 6, 5. Não, aqui é 1. Oi, Rua. Aqui é 1,71. Aí aqui 1,71 até 1,77. Né? Ok, Rua. Então... Ah, não, mas é que aí tem que ser aberto. Agora fechou, né? E aqui a gente conseguiu, ó, com as mesmas 3 classes, fazer de um jeitinho aqui mais compacto que pega toda a nossa amostra. Então, vocês podem usar essa amplitude aqui para meio que calcular os amplitude do Hall, para calcular o intervalo das classes, beleza? Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu, gente? Pessoal, tá todo mundo aí? O que eu posso fazer, Danilo, é pegar a amplitude do meu Hall, por exemplo, eu quero 3 classes. Aí eu divido essa amplitude por 3 e calculo a amplitude da classe, que é essa aqui. Entendeu? É só um jeitinho que você pode fazer isso, tá? Isso, para ficar as amplitudes iguais. Todo mundo entendeu? Tem alguém que não entendeu, gente? Aí vamos finalmente fazer as frequências relativas, tá? Vamos fazer aqui. Primeiro, eu não vou colocar aqui embaixo para economizar espaço. Qual que é a nossa frequência total, o número da nossa amostra? Uma saiu, ó. Uma ali já saiu da aula. 6, né? Não vou colocar 5 porque é sacanagem. Então aqui vai ficar 2 dividido por 6, 3 dividido por 6 e 1 dividido por 6, tá? O outro, 3 dividido por 6, 1 dividido por 6 e 2 dividido por 6. E tudo isso vezes 100, porque é em porcentagem. Vocês vão ter aula ao vivo do Ricardo agora, gente? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Então vamos continuar. Já está acabando. Ah, beleza, já está acabando. Quanto dão essas porcentagens, pessoal? O primeiro dá 33,3? Tá. 33,3. O segundo dá 50. E o último? (17,8). Vamos fazer só esse primeiro? Para a gente acabar logo? 17,8. Beleza.
Tá. E agora a gente pode construir gráficos. Vamos construir o primeiro gráfico o histograma, o gráfico de barras verticais? Como vai ficar? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar os eixos, né? Aí, não, tudo bem, não tem problema. Faz conta que a soma aqui deu 100, tá? A soma aqui deu 100. Nos gráficos, vocês podem colocar tanto as frequências quanto as frequências relativas, beleza? Aqui é 16. Onde é 16.7, Juan? O último? Tá. 16.7. Beleza. Tá, voltando. Vamos lembrar que vocês podem colocar tanto a frequência quanto a frequência relativa nos gráficos, beleza? Tudo bem, Vitória. Bom descanso. Tá, então vamos lá. Então vamos colocar o primeiro intervalo aqui. 17, 19, 22, 23 e 30. E aqui, o que a gente faz? A gente coloca o primeiro. Aqui vai ser só aproximado, tá? 16,7. 33 é mais ou menos o dobro, né? E o 50 aqui é mais ou menos. Porque eles têm, ó, é 1/3, 2/3, 1/6, 2/6, 3/6. Então o intervalo é bem parecidinho, né? E aí como que a gente faz? Aqui é 33,3, na verdade. No primeiro a gente vai colocar uma barrinha aqui. O segundo, que é 50, uma barrinha até lá em cima. E o último, uma barrinha até o 16. Beleza? Agora vamos fazer o segundo, só que usando um gráfico de pizza. Esse aqui dá 50, né? Esse aqui dá 16,7. E esse último dá 33,3. Como que a gente faz? Vou fazer ele aqui em cima, tá? Vamos colocar um círculo. Um círculo aqui bem torto, tá? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode separar no meio. Vamos fazer 3 quadradinhos aqui, porque a gente tem 3 classes. 3 intervalos de classe, né? 3 classes. Aí, já vamos colocar aqui. 1,51, 1,60. Aí, aqui. 1,61, 1,70. E o outro, 1,71, 1,80. Beleza? Aí, o que a gente já pode fazer aqui de cara, gente? Isso, Juan. Vamos pintar metade. Deixa eu escolher uma cor aqui. Verde. A gente pode pintar essa metade aqui. Qual que é o 50? É o primeiro, né? Então a gente pega e pinta aqui. Tá? Beleza? E agora o segundo, vamos tentar separar aqui. Faz conta que tá separado certo. Um vai ser metade do outro, né? Então é como se fosse aqui assim, mais ou menos, né? Eu acho. Faz conta que é, gente. Vamos pintar esse aqui de azul. Qual que é qual que é o azulzinho? Qual classe que é? A do meio. A do meio? É a do meio, né? Tá. E a outra, a gente vai pintar de
Vermelho não, porque eu usei para descrever. Vamos ver outro aqui. Laranja. Beleza? Então, se vocês tiverem uma questão, que vocês precisem construir um gráfico, uma representação gráfica de uma amostra de vocês, tranquilo, né? Todo mundo entendeu como construir um gráfico? Beleza. E uma coisa que vocês podem fazer também, quer ver? Por exemplo, que essa é uma dos fatores que já vai influenciar vocês na escolha dos intervalos das classes. Por exemplo, vocês estão vendo esse histograma aqui? Vamos fazer o segundo. Quer ver? Vamos utilizar intervalos, sei lá, abertos. Por exemplo, qual foi o que eu usei antes? Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu coloquei aqui ou apaguei? Apaguei, né? Alguém anotou quais que eram aqueles intervalos? Só para eu colocar aqui, gente. Era 0,18, né? Isso, dividido por 3, que deu 0,06. E aí, como ficaram os intervalos? Ficaram 1,59, né? Até 1,75. Aí aqui era 1,75 aberto, até 1,8. Aqui é 1,65. 1,65 até 1,71. E 1,72 aberto até 1,77, né? Aqui é 1,71 até 1,77. Isso? Beleza. E aí, aqui vai ficar meio apertado, mas não tem problema. Como ficaram as frequências de cada uma desses intervalos, gente? Cada uma dessas classes? Já tá acabando, pessoal, prometo para vocês. Ficou 3, 1, 2 também? 3, 1, 2. Mas e aí, quer ver? Deixa eu apagar aqui e fazer mais curtinho. Ah, não vai dar para apagar, que eu fechei. Mas o que a gente pode fazer aqui que vai facilitar? Ao invés de eu colocar as barrinhas separadas aqui, como os intervalos aqui, eles têm essa continuidade, eu posso colocar aqui 159, tá? Aí aqui vai ficar 165. Aí aqui vai ficar 171 e 177. E o que eu posso fazer? Vamos ver se vocês pegam o jeito. Vamos colocar aqui os mesmos valores, né? 16,7, 33,3 e 50. Só que aqui, ó, a gente economiza, porque aqui a gente precisa colocar 1, 2, 3, 4, 5 números. Aqui a gente colocou 4. E o que a gente pode fazer? Ó? De 159 até 165, aqui é 165, a gente vai colocar 50. E depois o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a barrinha colada. Vocês já devem ter visto gráficos assim, né? Aí o 1, 16,7. E o outro, o último, 2. 2 é 33,3. Aí aqui, ó, fica colado, sabem? Então essa é uma das grandes vantagens se você usar o esquema que você vai... O limite de um é o limite do outro, sabem? Beleza? Essa é mais uma vantagem que você tem que pensar um pouquinho na hora de escolher o intervalo, tá? Bom, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Desculpa que a gente estendeu um pouquinho. Todo mundo entendeu mesmo? Classe são essas categorias aqui que eu escolho, são meio que
É que eu não sei. É meio que os intervalos aqui que eu escolho. A gente chama de classe. Não é tipo de amostra. É como que eu vou separar a minha amostra. Eu separo a minha amostra em classes, sabe? São as subdivisões. Isso, os grupos. Isso. Beleza? Imagina. Aí, na próxima aula, pessoal, deixa eu só interromper a gravação.